ajude para termos um estudo proveitoso na noite. Jesus, na sua técnica de comunicação, ele usava de dois critérios. Para as grandes massas populares, Jesus falava em parábolas. O que é a parábola? É um conto, uma história, um fundo moral. Então, nós poderíamos listar várias parábolas do Cristo, como a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, que é uma história com conteúdo moral. Mas, com os apóstolos, Jesus tinha um diálogo diferente. Então Jesus ensinava tudo aquilo que o contexto espírita nos apresenta, mas só para os apóstolos. Ele falava em reencarnação. Nós vemos naquela passagem daquele judeu eminente, que era Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus na calada da noite para conversar com ele sobre reencarnação. Então Nicodemos não iria falar com Jesus sobre reencarnação se Jesus não ensinasse a reencarnação. Mas tu és mestre em Israel, eles conhecem essas coisas. É verdade, eu vos digo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a conversa de Jesus com Nicodemos era sobre reencarnação. Não era um renascer moral, ético, religioso. Era reencarnar, voltar o espírito à vida física. Então nós aprendemos com as lições de Jesus sempre. O Mestre nos mostra que os dois caminhos são lícitos, são válidos. E se nós corrermos as páginas da história, os grandes contistas da história, eu citaria La Fontaine, que foi o mestre do conto francês. E La Fontaine nos fala da história da cigarra e da formiga. Quem é que não ouviu a história da cigarra e da formiga? Faz tempo, né? A cigarra vivia cantando, né? Cantando, e as formigas trabalhando. Então a formiga é o símbolo do trabalho. Enquanto a cigarra cantava, as formigas, porque as formigas são muito organizadas, enquanto umas cavavam túneis embaixo do chão para a armazenagem dos alimentos, as outras andavam pela mata cortando as folhas, e era um trabalho assim muito organizado. E aí veio o inverno, as formigas foram lá para o fundo das suas covas e ali tinham calor e alimento, e as cigarras morreram de fome e de frio. Meus amigos, é a história do La Fontaine que leva ao objetivo educativo. Nós conhecemos histórias trazidas pelos contadores do mundo espiritual. Eles foram na Terra grandes beletristas, e às vezes nos trazem o seu pensamento. Só é difícil para nós, pessoas simples, interpretarmos o pensamento desses sábios das letras desencarnados. Mas a gente tenta, né? Faz um esforço e os amigos, com boa vontade, ouvem. Monteiro Lobato e Dick Cavalcante, dois companheiros nossos espíritos,
notáveis. Monteiro Lobato tanto escreveu contos, eu até perguntaria quem aqui não conhece o Visconde de Sabugosa, a Dona Benta, a tia Anastácio, o Pedrinho, a Cuca, o Saci Pererê, a Emília, etc. Então, Monteiro Lobato recebeu a missão de preparar a mente infanto-juvenil um pouco antes da obra de Chico Xavier, para que quando os livros espíritas chegassem pela pena magistral de Chico Xavier, a mente infanto-juvenil já estaria, vamos dizer assim, amaciada pelo pensamento de Monteiro Lobato. E surgiu no mundo a primeira ilustração colorida pela pena de quem? Do nosso também confrade de Cavalcante, que enquanto Monteiro Lobato falava do Visconde de Sabugosa, da tia Anastácia, de Cavalcante fazia, porque ele era um pintor emérito, deixou uma página na história da pintura, com seu talento inigualável. Então os livros de Monteiro Lobato ganharam o mundo e foram sucesso em livraria, porque a ilustração caprichosa de Cavalcante facilitou a propagação dos livros de Monteiro Lobato, que nos chegam até hoje. Quem é que não viu na Globo o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem é que ainda não lembra na infância, o menino vai dormir porque a cuca vem pegar, não é isso? Mas temos isso. Vocês que são mais jovens não conheceram essas histórias. Então, meus amigos, tanto os contos podem nos trazer grandes lições morais, mas nós preferimos as lições de vida. Aqui a casa conta com eméritos trabalhadores que aqui chegaram carregando pesadas cruzes pela vida desorganizada que viveram e que hoje são trabalhadores da casa e nos trazem histórias assim emocionantes. E nós aprendemos uma coisa: as histórias da vida, elas são muito mais empolgantes do que a criatividade dos grandes escritores. Cornélio Pires nos traz uma trova, um epitáfio moderno na campa de João de Souza. Aqui, repouso eterno para quem não fez outra coisa. Cornélio Pires é um trovador jocoso, beletrista, tradicionalista, nos trouxe do homem do campo, do homem das lavouras, dos caiçaras. Ele conseguiu fazer literatura clássica. E nós já, com as suas informações pessoais, já transmitimos aos amigos a história de Cornélio Pires, que está em um desses DVDs aí, à disposição dos amigos. Os amigos não custam nada, hein? É só pegar o DVD do Cornélio Pires. Ele nos traz suas lembranças. João de Souza, que é o nosso personagem, realmente teve uma vida empolgante. Ele não conheceu o preço de um livro. Anuidade escolar, ele apenas sabia que existia, só sabia que existia. Formou-se em economia e, ao laurear-se do Brasil como economista, foi completar estudos
no exterior, em Harvard, para doutorar-se em economia. Voltou para o Brasil, nada como ser filho de pai rico, não é isso? Para conduzir os grandes patrimônios da família, legados para ele, João de Souza, pelo seu pai, que a seu turno recebera como herança dos avós de João de Souza. Os avós de João de Souza eram pessoas muito trabalhadoras, pessoas simples, zelosas, tradicionalistas. Eles possuíam terras em Resende, no estado do Rio de Janeiro. A estação do trem chama-se Agulhas Negras. E tinham uma fazenda em Vassouras, produções diversas. Eram muito prudentes, muito trabalhadores. Mais tarde, o governo brasileiro construiu a Academia Militar das Agulhas Negras. Eles se tornaram fornecedores da academia e a fortuna foi crescendo. Toda a verba ociosa, o casal de avós do pai de João de Souza fazia compras de terrenos na zona sul do Rio de Janeiro. Naquele tempo, nós não éramos nascidos ainda, né? Porque somos muito jovens, sem dúvida. Para se chegar àquelas praias famosas do Rio de Janeiro, como Leme, Copacabana, Leblon, Ipanema, você tinha que pegar a estrada da Gávea e lá no fundo achar o mar, pegar uma estrada carroçável, atravessar uma pinguela que era uma pequena ponte sobre um canal que ligava a Lagoa Rodrigo de Freitas com o mar. E ali os avós de João de Souza procuravam terras para aquisição. Naquele tempo, os morros do Rio de Janeiro isolavam aquelas praias da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse casal comprava terrenos ali a preços bis, por trocados, porque naquela região só existiam algumas taperas de pescadores. Era uma discreta colônia de pescadores com os seus barracos e os seus barcos. Mas os anos passaram e a Prefeitura do Rio de Janeiro fez o chamado Túnel Novo. É uma avenida, saiu de Botafogo, passou embaixo do morro e aquela larga avenida chegou ao mar, tendo o Ipanema, o Copacabana à sua direita e o Leme à sua esquerda. E aí começou a explosão imobiliária daquela região da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Realmente uma belíssima cidade em que as autoridades se despreocuparam um pouco com o crime, que acabou dominando aquilo que foi no passado a capital federal do Brasil. E neste ponto começa a história de João de Souza. Formado, começou ele a montar a sua imobiliária, casou-se com a senhorita Francina, moça criada em colégio de freira, que veio para o casamento de véu e capela, como era o costume da época. João de Souza herdou a casa dos pais em Ipanema, em frente ao mar. Uma casa belíssima. Teve com dona Francina 2 filhos, Reinaldo mais velho, Renato caçula, que viviam no mundo de rosa, mundo cor-de-rosa. Dona Francina tinha aquela magnífica casa com seu espaço reservado, porque João de Souza, como economista, doutorado em economia, cuidava dos negócios da família. Ele se levantava às 8 da manhã,
era um cavalheiro muito pontual nos seus compromissos, parecia um cronômetro suíço. Pulava da cama às 8 da manhã, atravessava a Avenida Atlântica e a praia para a sua caminhada matinal, muito saudável, gostoso que só. É de pôr água na nossa boca, caminhar pela praia de Ipanema, sentindo o mar beijar-lhe os pés, vendo o sol brilhar no horizonte. João de Souza fazia sua caminhada, voltava, atravessava a avenida, fazia sua higiene matinal, fazia o seu desjejum matinal e ia a pé para o trabalho. Porque não era longe. E naquele tempo, hoje se vai de carro na esquina, na padaria comprar pão. Naquele tempo, as pessoas andavam mais, tinham mais saúde porque caminhavam mais e respiravam menos o CO2 da poluição das grandes cidades do Brasil e do mundo. Ele chegava no escritório e era a sua grande imobiliária, dividida em vários departamentos, cada departamento uma gerência, uma de compra e venda de imóveis, outra construção civil. Naquele tempo, a prefeitura ia rasgando as grandes avenidas, especialmente Copacabana, Marata Ribeira, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Atlântica, Bulhões de Carvalho, e naqueles pontos mais nobres, os terrenos de João de Souza transformavam-se em pequenos prédios, e a sua imobiliária era uma galinha dos ovos de ouro. Aliás, como eram vários departamentos, eu diria um galinheiro de ovos de ouro. E assim seguia a vida daquele empresário da construção civil, do ramo imobiliário, que tinha um departamento de aplicações financeiras, negociava ações na bolsa, arriscava o Wall Street aqui e ali para ampliar em moeda estrangeira os seus patrimônios. E ele dizia sempre, como uma sabedoria econômica, não se põe todos os ovos na mesma cesta, porque a cesta cai. Quebram-se todos os ovos e lá vai tudo por água abaixo. Então se usa várias cestas e sorria. O nosso João de Souza era considerado pelos amigos um homem de sorte. A sua fortuna crescia a olhos vistos. A dona Francina se sentia feliz porque tinha uma belíssima casa assim, em frente ao mar, o mar de Ipanema. Não é o caso dos amigos aqui presentes, tá? E ela tinha ali seu espaço reservado porque João de Souza era um homem que vivia para os negócios. Chegava em casa a hora certa, podia acertar o relógio, saía, acerta o relógio. Tal, o fanatismo pelo horário, aquele sentimento britânico de responsabilidade com a hora. E todos diziam que ele efetivamente era um homem de sorte. Tinha uma mulher bela, prendada, zelosa, que o amava profundamente. E ele retribuía aquele amor. Era um homem muito sério, avesso a aventuras. E Dona Francina sentia-se feliz da vida em ter aquela belíssima casa preservada, com o seu espaço dominado, onde administrava 5 empregados, um jardineiro que o primeiro compromisso do dia era limpar a piscina, deixar a piscina linda e aquecida pelo sol. Depois cuidava da jardinagem daquela grande casa. E assim era a vida do casal. Mas, meus amigos, nesse mundo nada é perfeito. Ou os amigos já viram nesse mundo alguma situação perfeita. Havia
na vida do casal, dois pontos obscuros. Dona Francina foi educada em colégio de freiras e assumir a sua religião com muita seriedade. Então era uma pessoa que se dedicava ao agiológico católico, a todos os compromissos, todas as formalidades religiosas. Era uma senhora piedosa, generosa, corretíssima, alma ilibada, de valores morais elevadíssimos. Mas João de Souza era o tipo do religioso de fachada. Ia aos eventos para agradar a esposa, mas tinha verdadeiro horror dos sacerdotes, que os achava falsos, ociosos e gananciosos. Como João de Souza era um homem muito rico, através da Dona Francina, toda semana chegava algum pedido financeiro. E que para manter a harmonia do casamento, Souza fazia as suas contribuições. Não pelo dinheiro, porque ele era cada vez mais rico, mas achava aquela prática lamentável. Esse era o primeiro ponto negativo. Mas Dona Francina, alma nobre, coração enorme, levava aquilo como um pequeno desconto na imensa felicidade que curtia no casamento. Um marido corretíssimo, trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Nunca se flagrou João de Souza em alguma aventura escusa. Mas tinha um segundo ponto. Era a maneira como ele conduzia a educação dos filhos. Os rapazes viviam uma vida de Fausto. Não estudavam, não trabalhavam. É o tipo do candidato, não estuda, não trabalha, não quer coisa nenhuma, não faz nada. Então viviam a divertir-se com o futebol, o carnaval, corridas de lancha, corridas de cavalo no hipódromo do Rio de Janeiro, da Gávea. E assim viviam os rapazes. João de Souza dava todo o dinheiro que eles queriam. Eles se tornaram perdulários, preguiçosos, ociosos, gastadores e ateus. Aquilo era um punhal no coração de Dona Francina. Vendo o seu esposo, amado esposo, e os seus dois filhos que ela idolatrava, com 2 ou 3 materialistas, descrentes, muito menos pelo marido, que era um homem trabalhador. Mas os rapazes eram uma lástima. E João de Souza dizia: olha, eles nasceram em berço de ouro, por que sacrificar os meninos com o banco escolar? Que judiação! Eles sofrerem com os livros, que horror! Deixa eles gozarem a vida. Eles têm dinheiro para muitos séculos, se preciso fosse. E enchia a mão dos dois de dinheiro à vontade. Esse era o pai que todos nós queríamos, pelo menos na parte financeira. E assim seguia a vida. Naquele dia, João de Souza acordou, tentou fazer um imenso esforço, como se tivesse recebido na nuca a pancada de uma marreta de borracha, como se tivesse tomado um suporífero, um anestésico. Foi necessário muito esforço para erguer-se. O que teria acontecido? Onde estava? Meu Deus! E ouviu Dona Francina bradar: ingrato, ingrato!
e algo como uma força inexplicável o arrastou até sua casa, o andar superior, o quarto da esposa. E ela bradava: ingrato. Mas ele olhava para ela, apenas via os seus lábios em leve movimento, tartamudeando alguns adjetivos. Ele então esmurrou a mesa onde ela apoiava os cotovelos. Mulher, o que houve? Explica-me. E ela o ignorava profundamente. Ele queria saber o que estava acontecendo. Meu Deus, isso é um pesadelo, eu estou dormindo, quero acordar. E nisso, ele ouviu no andar térreo citarem o seu nome. Despencou-se pela escada e encontra na sala o advogado da família, seu íntimo e dileto amigo, conversando com a copeira Maria. E Maria comentava uma infâmia, acusava João de Souza de ser o pai do filho que ela possuía, e encenava um choro estrondoso para impressionar o jurista. Mas uma coisa estranha, ele não conseguia explicar. Ele conseguia ouvir-lhe as palavras e ouvir-lhe os pensamentos. E logo descobriu que aquilo não passava de uma grande chantagem. E ele se preparou para esbofeteá-la quando o advogado falou: quando João de Souza morreu, ele tomou um choque tão grande de ter que segurar-se na escada para não desmaiar. Eu? Quando morri? Não! Eu posso estar sonhando, eu enlouqueci, é verdade, mas morto nunca. Olha aqui, eu estou vivo. E gritava, ninguém estava pelado. O advogado continuava conversando com a moça, falando em exame de sangue, em provas, e a moça disse que evocava como testemunho Renato, filho caçula do casal. E o rapaz, como se estivesse ouvindo a conversa atrás da porta, logo apareceu e confessou tudo. Disse que várias vezes tinha surpreendido o pai em colóquios amorosos com a copeira. João de Souza só faltou entrar em erupção de desespero. Como aquele rapaz, seu filho amado, que tudo recebera, dinheiro farto, boas roupas, prazeres, viagens, férias permanentes, do Brasil e no mundo, enxovalhava-lhe o nome numa chantagem terrível. E ele conseguia ler os pensamentos da moça, da copeira e do filho. E logo descobriu que aquilo era uma trama sórdida para furtar os próprios familiares. E que Renato e Maria Copeira haviam combinado dividir a parte da herança. E a moça dizia: por essa razão, eu não posso ter o meu filho longe desses bilhões de herança. João de Souza estava enojado, terrivelmente chocado, e resolveu procurar o filho mais velho, o Reinaldo. Saiu pelo palacete e o achou na biblioteca. Sendo meu filho mais velho, ele vai tirar limpo essa infâmia, porque o seu filho caçula disse que várias vezes o havia surpreendido em colóquios amorosos com a copeira, pessoa que ele só tratara como uma verdadeira filha. E entra na biblioteca e esperava de Reinaldo, filho mais velho, um apoio justo, esperado, porque aquele rapaz vivera a vida toda como um nababo sem fazer coisa nenhuma, ele devia tudo ao pai, mas foi surpreendido com pensamentos ácidos contra ele, críticas acerbas,
Aquele filho mais velho não se abalou em pesquisar e desfazer aquela infâmia terrível. João de Souza subiu ao quarto da esposa, crânio em fogo, mente em desalinho. É a vida de suas lições. Ele recuou, foi recuando para o passado, e se viu levado a 40 anos atrás, quando ele conheceu Janete. Janete era uma menina pobre, ingênua, da qual ele abusou, que ele desvirginou, que ele engravidou, e obrigou-a a um aborto que ela não queria. E depois, sem a menor consideração, lançou-a à vala do meretrício. Então ele voltou ao presente e se perguntou a si mesmo se aquela Maria Copeira não era a resposta do destino ao crime que ele cometeu no passado e que ficou encoberto pela sua juventude e o dinheiro farto. O dia amanheceu, Dona Francina fez suas orações diante do retrato do marido, pegou um ramo de flores e ganhou a rua. Foi em direção a um templo religioso que não ficava longe. E ele, com uma sombra e sem entender coisa nenhuma, a seguia lado a lado. Depois das solenidades religiosas, pelo sufrágio de sua alma, pela felicidade do seu espírito, quando a autoridade religiosa disse que naquele momento ele estava nos braços do Senhor, e ele, como velho materialista e cético, estou mesmo, estou nos braços de monstros que eu acalentei, que eu chamei de filhos, que tudo fiz por eles. Esta é a minha situação de desespero. Eles, Dona Francina, ao término das práticas religiosas, rumou para o cemitério. Só então ele descobriu que ela estava comemorando os 6 meses de sua partida para o mundo espiritual. Meus amigos, 183 dias em absoluta inconsciência espiritual. Nós, meus amigos, ao nos atermos ao materialismo, à descrença, ao ceticismo, nós educamos a nossa mente no sentido oposto à realidade da vida. E surgirmos no mundo espiritual, na inconsciência, a culpa é unicamente nossa. A distância dos valores espirituais, o mergulho nas coisas materiais, cria um condicionamento psíquico que leva o espírito a um esquecimento, a um alheamento da realidade espiritual. Dona Francina chegou à frente do túmulo de João de Souza, que Cornélio Pires nos ilustra com a sua quadrinha, que eu vou repetir. Um epitáfio moderno na campa de João de Souza. Aqui repouso eterno para quem não fez outra coisa. E Dona Francina, piedosa, amorosa, sensível, arrumava as flores no túmulo de João de Souza, e ele se inclinou para ler na lápide esta mensagem: aqui jaz João de Souza, no descanso eterno da sua alma. Ele leu de novo: descanso eterno, e caiu em si nas angústias lancinantes da sua alma, vivida naqueles momentos
recentes ante os filhos ingratos, o mundo demoníaco, esquecido que estava no Campo Santo, em nervoso terror, desferiu grande gargalhada que ecoou por todos os pontos daquela região. E que esse amigo tenha nessa noite o nosso carinho, a nossa amizade e a ajuda desta Santa Casa que ampara os sofredores.